Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel e na aula de hoje eu irei ensinar como se cria uma barra de progresso. Mas afinal, para que serve uma barra de progresso? Uma barra de progresso ela é muito útil porque ela nos permite acompanhar o progresso do nosso código em tempo real. Vamos supor que você criou um código muito grande mesmo, e só lá no final você tem uma resposta. Talvez no meio do código, por estar demorando, você pode se perguntar: caraca, velho, será que deu erro? Será que travou? Tá demorando demais. Com a barra de progresso, isso não vai acontecer, porque com ela você consegue acompanhar o progresso em tempo real. Então ela vai estar ali carregando enquanto o código estiver rodando. Então, dito isso, vamos para a nossa aula. Antes de começar de fato a construir a nossa barra, eu preciso explicar dois conceitos importantes para vocês, que é o conceito de bibliotecas e o conceito de for. Vamos começar por bibliotecas. O que é uma biblioteca? Uma biblioteca ela é um conjunto de códigos que já estão prontos e servem para nos auxiliar a criar nossos próprios códigos. E o que isso significa? Significa que a gente não precisa criar tudo do zero. Significa que já existem códigos prontos que a gente só pode chegar lá e usar. E como que a gente faz isso? Como que a gente utiliza essa biblioteca? Dois passos. Temos que baixá-la e depois temos que importá-la, beleza? E você vai ver que o processo é muito fácil. Para baixar a biblioteca, você só precisa rodar esse comando: exclamação pip install e o nome da biblioteca que você quer baixar, que no caso é a biblioteca tqdm, que ela é responsável pela criação da nossa barra de progresso. Então quero baixar a biblioteca tqdm. Notem que no meu vai aparecer uma mensagem diferente da de vocês. Por quê? Eu já tenho essa biblioteca baixada. Então ele só me fala aqui que os requisitos já estão satisfeitos, mas um de vocês vai mostrar que está fazendo o download, ok? E agora que eu já baixei, eu tenho que importar ela. Eu tenho que chamar essa biblioteca para cá para que eu possa usá-la. Existem duas formas de fazer isso. A primeira é assim, ó, import tqdm. Dessa maneira, eu chamo a biblioteca toda. Eu chamo todas as funções que tem dentro da biblioteca. E a outra maneira, que é o que eu iria utilizar, é assim, ó, from tqdm. Então, da biblioteca tqdm, import tqdm. Caraca, Daniel, agora ficou confuso, hein? Eu tava entendendo até aqui, mas agora embolou. Calma que eu vou explicar, é muito simples. Quando a galera criou essa biblioteca, eles deram o nome dela de tqdm. Só que eles deram o nome de tqdm também à função responsável por criar a barra de progresso. E eu não quero usar a biblioteca toda, eu quero somente usar a parte dela que é responsável pela barra de progresso. Então o que eu estou dizendo aqui, ó, da biblioteca tqdm, eu quero importar somente a parte necessária para a barra de progresso, que também se chama tqdm. E outra biblioteca que nós vamos importar, que irá nos auxiliar, é a biblioteca time. Então import time. A gente vai usar ela toda, a gente vai chamar a biblioteca completa. Você pode estar se perguntando: Daniel, você não deu o pip install time. E por que você não fez isso? Porque o time é uma biblioteca nativa do Python. Então você não precisa baixar ela, você só tem que importar ela, só tem que chamar ela. Tudo bem? E três coisas agora que eu tenho que dizer antes de passar para o for. Se você estiver usando PyCharm ou VS Code ou qualquer outro editor de código diferente, você não precisa usar essa exclamação aqui. Somente o comando pip install e a biblioteca já é necessário, beleza? Outra coisa, a instalação só é necessária uma vez, então você baixou, tu vai usar ela para a vida toda. E para importar, toda vez que você for começar o seu código, você tem que importar. Então a importação é necessária todas as vezes que você for utilizar a biblioteca, ok? Agora, para matar essa dúvida, para ficar muito mais claro em relação à biblioteca, eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que vai ficar muito mais tangível. Vamos supor que essa é a nossa biblioteca tqdm, ok? Então quando eu falo import tqdm, eu pego isso tudo, ok? E quando eu falo from tqdm, então da biblioteca tqdm, import tqdm, importe somente a função que é responsável pela barra, eu pego somente isso, ó. Então eu vou utilizar somente isso. Entendeu, galera? Então acho que ficou muito mais claro agora. E agora que a gente já está manjando bem do que é biblioteca, vamos para o for. O for é uma estrutura que repete um bloco de código uma certa quantidade de vezes. Ih, Daniel, não ficou muito claro. Calma, que a gente vai chegar lá. Essa aqui é a nossa estrutura mais básica do for. For iteração em range, execute isso aqui embaixo. Talvez isso aqui você entendeu, faça isso.
Porque lá na aula de if eu expliquei que tudo que tiver dentro de uma estrutura tem que estar indentado para que o Python consiga reconhecer o que está fora e o que está dentro. Aqui é a mesma regra, a gente vai ter que usar a indentação. Mas essa parte aqui de cima eu não entendi, Daniel. Teria outra maneira de explicar? Sim, eu vou dar um exemplo no Paint que vai ficar muito claro. Então vamos lá. Vamos supor que essa pista de corrida ela é a nossa estrutura de repetição, ela é o nosso for. Então tudo que está dela, tudo dentro dela aqui é o nosso for, beleza? Perceba que ela tem tamanho 7, porque ela começa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, então tem 7 raias. Só que essa corrida ela é um pouco diferente. E por que isso? Quando for dada a largada, vai sair um por vez. Não vai sair todo mundo correndo para a linha de chegada, vai sair um por vez. Então seria basicamente assim, ó. Quando for dada a largada, a pessoa da raia 1, ela vai sair correndo e vai ultrapassar a linha de chegada. Quando ela ultrapassar a linha de chegada, só assim a pessoa da raia 2 pode sair correndo e ultrapassar a linha de chegada. E a mesma coisa com a pessoa da raia 3. E a mesma coisa com a pessoa da raia 4. E assim sucessivamente até completar o tamanho da nossa pista, da nossa estrutura de repetição. Talvez você já começou a pegar aí, ó. Opa, ele está repetindo o mesmo trajeto. Eu percebi que ele faz a mesma coisa com um e depois faz a mesma coisa com o outro. É quase isso, galera. Vamos lá. Agora, em vez de pensar numa pessoa correndo, nós vamos pensar que a gente construiu um código em Python que o objetivo dele é sair desse ponto inicial e ultrapassar a linha de chegada. Então, nosso código chegou aqui e ultrapassou. Ok? Nosso código chegou aqui e ultrapassou a linha de chegada. Aí ele vai para a raia de baixo e o nosso código vai fazer a mesma coisa. Aí ele vai para a raia de baixo e ele vai fazer a mesma coisa. Então, é basicamente isso que uma estrutura de repetição faz. Ela repete um bloco de código. E esse bloco de código é esse código que a gente criou, que no caso seria sair desse ponto inicial e chegar até a linha de chegada, ok? E toda vez que ele executa isso, se chama iteração. Então ele saiu daqui e chegou na linha de chegada, o Python chama isso de iteração. Toda vez que ele executa um bloco de código, ele iterou, ele fez uma iteração. E o que determina quantas vezes ele será repetido? Isso é o que a gente chama de range, que no caso é o tamanho da nossa estrutura, beleza? Agora acho que ficou mais claro e nós vamos voltar lá para a nossa aula. Então, para cada interação no range tal, que a gente vai determinar aqui range 10, eu quero que você faça alguma coisa, beleza? Então ficaria mais ou menos assim, ó, print, eu vou executar um comando de print para vocês verem. Terminei a minha iteração. Pode começar a próxima. Ok? Opa! Então se eu rodar esse código, olha o que vai acontecer. Ele vai printar 10 vezes essa frase. Só que é muito rápido. Ele faz isso muito rápido. Então o que aconteceu aqui basicamente foi: ele executou esse código, aí ele voltou aqui em cima e contou 1. Aí ele executa o código de novo, sobe aqui e conta 2. Ele vai fazer isso quantas vezes forem necessárias ou quantas vezes a gente determinar, que no caso são as 10 vezes. Agora, para ficar mais claro ainda, eu vou usar a biblioteca time que a gente importou, que é o time.sleep, que é um comando de pausa. Então, a cada 0.5 segundos, eu vou dar uma pausa aqui sempre que ele entrar no for, eu vou pedir para ele esperar 5 segundos e depois executar esse print, ok? Para vocês verem como vai ficar mais claro, ó, eu vou rodar o código. Opa, terminei minha interação, terminei minha interação, terminei minha interação. Então, tá vendo? Então, seria basicamente o que a gente fez no Paint aqui, ó. Fiz uma vez, parto para a próxima. Fiz uma vez, parto para a próxima. Fiz uma vez, parto para a próxima. É basicamente isso que a nossa estrutura de repetição faz. E agora que ficou claro, nós vamos de fato começar a nossa barra de progresso. E para começar uma barra de progresso, para começar um código em Python, a primeira coisa que a gente faz é importar as nossas bibliotecas necessárias. Então, nós vamos importar o tqdm, então, from tqdm, import tqdm. Então, da biblioteca tqdm, eu quero que você importe, quero que você chame a função tqdm, que é responsável pela barra de progresso. E também vamos chamar a biblioteca time, então import time. Para começar, nós vamos definir o tamanho da nossa barra de progresso. Vamos colocar o tamanho dela dentro de uma variável. Então, tamanho barra
opa, é igual a 100, beleza? E agora a gente vai criar a nossa barra de progresso. Nós vamos colocar dentro da variável barra progresso. E vamos de fato usar o tqdm. Então, tqdm, que é a função responsável por criar a barra de progresso. Só que não é só chamar ela, não é só escrever tqdm. Ele exige que a gente coloque alguns argumentos dentro dela. E o primeiro argumento é o total, que é o tamanho da nossa barra de progresso. O tamanho da nossa barra de progresso é 100, que é a nossa variável tamanho barra. Então vamos colocar aqui, ó, tamanho barra. Outro argumento importante também é o position. E por que ele é importante? Position igual a 0. Com esse argumento, a gente faz com que a barra fique em uma só linha. Então ela vai fazer assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se a gente não colocar esse argumento, ela vai fazer bem assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E não é isso que a gente quer, beleza? E um argumento que é opcional, mas que eu gosto de usar, é o desc de descrição. Progresso. Você vai ver como que vai ficar ali embaixo esse progresso. Agora a gente vai entrar na nossa estrutura de repetição, para que através dela a gente possa fazer o carregamento da barra, beleza? E uma coisa que eu esqueci de explicar aqui em cima é que não se usa for iteração. Esse iteração normalmente ele é usado assim, for i. É uma convenção no Python que esse i é a abreviação de iteração, ok? Então vou fazer aqui também, ó, for i in range. Quantas vezes a gente vai querer repetir a barra de progresso? Quantas vezes a gente vai querer que a barra de progresso carregue? O tamanho da barra. Você concorda comigo? Então for i in range, tamanho da barra, beleza? O que a gente quer que faz? Cada vez que ele entrar no for, eu quero que ele espere um pouco, então time.sleep. Vou pedir para ele esperar um pouquinho de tempo, tá bom? Então 0.02 segundos. E depois disso, eu quero que ele atualize a nossa barra de progresso. Então barra progresso.update. Simples assim. Então update, opa, escrevi errado, update, que é basicamente atualizar. Então o que o nosso código está fazendo? Nós estamos importando as bibliotecas, definimos o tamanho da barra. Aqui a gente cria a barra com os argumentos necessários. E com o nosso for, a gente vai fazer com que a barra carregue, ok? Eu vou rodar o código para vocês verem como que fica. Opa, aqui, percebo que a barra está carregando. Percebo que essa descrição progresso, ele fica aqui. E se eu mudar esse time.sleep, vamos supor, para 0.5, vai carregar muito mais rápido, olha. Muito mais devagar, me perdoa. Então, é basicamente isso. E por que esse time.sleep ele é necessário? Porque se eu rodar esse for sem esse time.sleep, o Python ele vai iterar tão rápido, ele vai executar o código tão rápido que a gente nem vai conseguir ver o carregamento. Então, por isso que a gente usa esse time.sleep. Tudo bem? Galera, a aula de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado. E eu deixo um desafio aqui para vocês. Agora que vocês já sabem criar uma barra de progresso, eu desafio vocês a implementá-la nos códigos de vocês para que fique cada vez mais dinâmico. Beleza? Então, só recapitulando o que a gente viu aqui hoje na aula, a gente aprendeu o que é uma biblioteca, a gente aprendeu como baixar, como importar, a gente aprendeu como se usa o for e a gente aprendeu a criar uma barra de progresso. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.